A política é um verdadeiro vendaval. Quando ela te pega, às vezes ela te joga para cima ou lá para baixo, às vezes para um lado ou para o outro. Quem vive dentro de um vendaval na política há muito tempo é o eterno presidenciável, o Ciro Gomes. Dessa vez, resolveu tecer críticas ao Lula, depois de ter apoiado o Lula no segundo turno. E aí, todos os grupos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro estão publicando essa crítica do Ciro Gomes. Mas não se enganem, tá? O Ciro Gomes fala quando ele começa a perceber que o lulopetismo, ou seja, que o antipetismo está crescente, tá certo? Dá uma olhada no que o Lula falou hoje, o que o Ciro falou hoje sobre o Lula. Começou a fazer uma crítica em relação ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Como o senhor resumiria o governo até então? Uma grande decepção, porque eu sempre alimento a ideia de que o Lula e o PT e seus puxadinhos, entre os quais está o meu partido, tem obrigação moral, é obrigação explícita, compromisso, claro, com a mudança do Brasil. Veja bem, nós entramos na Corte Internacional de Haia acusando o Bolsonaro de genocídio da comunidade Yanomami. Sabe o que aconteceu no primeiro ano do governo Lula? 6% a mais de mortes da comunidade Yanomami. E agora? Aí está aí agora a imprensa inteira a serviço da propaganda do governo, ou descuidada, que eu sei que tem muita gente equilibrada, mas descuidadamente passa celebrando o maior superávit primário, aliás, o terceiro maior superávit primário do mês de janeiro. Sabe quais foram os dois maiores? 2021 e 2022 com Bolsonaro. Compreende? É tudo mentira, cara. Tudo mentira. A economia brasileira está paralisada, está estagnada. Já começou a fazer. Vamos lá. Vamos analisar alguns pontos. Ele fala aqui da imprensa que está toda do lado do Lula. Isso a gente sabe. Ele fala de casos absurdos, como o próprio caso dos Yanomamis, onde o Bolsonaro foi acusado de genocídio, mas ninguém fala nada do Lula. E aí, se o Ciro for citar mesmo, dá para ele pegar algumas horas de editoriais aqui para fazer as críticas, né? E com relação ao superávit, ele também fala, quais foram os maiores superávites? Bolsonaro, 2021, 22. E o que é que o Lula pegou? Reflexo do crescimento Paulo Guedes e Bolsonaro, com o agro. Mas esse ano já não vai ser assim. E a economia está estagnada. É até o Ciro Gomes falando. Então, assim, ainda tem gente que tenta usar a notícia mentirosa para fazer argumentos esdrúxulos aí, mas não dá. Pessoal, mudando de assunto agora, vou fazer uma denúncia. Tem gente que tem carinha de santo, que quer pagar de bonzinho, mas eu vou denunciar o Carlos Jordi para vocês agora. O Carlos Jordi está fomentando manifestação da esquerda. Mas calma que não é nada disso que você está esperando, tá? Nada disso que você está pensando, não. Eu também faria igual. Olha só isso aqui. O Carlos Jordi fez essa publicação sobre estudantes, né, das federais. E escreveu, então, o papai Lula cortou os milhões das universidades federais, está faltando até papel higiênico. Conte mais sobre isso. E olha só esse vídeo falando de como que está a situação. E vai ter manifestação da esquerda. E essa eu torço para bombar. É contra o Lula. Federais pedem socorro. Falta verba para coisas básicas, como a manutenção dos prédios, o pagamento dos auxílios e até papel higiênico nos banheiros. Essa situação não é de hoje. São mais de 10 anos de diminuição constante no orçamento das universidades. E a situação ela tende a piorar esse ano. Foram cortados mais de 310 milhões do orçamento para as universidades funcionarem esse ano de 2024. E segundo a nota da Andifes, era necessário mais de 2,6 bilhões para as universidades públicas estarem em funcionamento. Enquanto isso, vemos os tetos caindo, as goteiras aumentando, os prédios e laboratórios sendo interditados e a educação sendo mais sucateada. Por isso, os DCEs das universidades federais do Rio de Janeiro vão para Brasília essa quinta-feira para poder estar demandando mais orçamento e uma recomposição orçamentária para que a gente tenha uma educação pública de qualidade de verdade. É isso aí. Vai lá, manifesta, faz uma manifestação grande e pede o impeachment do Lula também. Fala que ele está cortando recursos das universidades federais, coisa que é contrária à promessa de campanha dele. E aí pode até configurar um estelionato eleitoral. Prometeu aumentar recursos para as universidades. O que ele está fazendo? Cortou 13 milhões agora
lá na Bahia. Eu torço que essa manifestação da esquerda seja grande e pressione o governo Lula. E você? Virou de lado e agora está torcendo pela esquerda? Concorda com o Carlos Jordi? Ou ainda assim você não prefere nem arriscar? Coloca no comentário aí, que é importante seu comentário. Vamos lá. Matéria, pesquisa, Estadão. Pesquisa mostra que 44% desaprova ações de Moro na Lava Jato e 43% acreditam que Lula é culpado. Eu não sei se é falta cognitiva ou falta moral. Tá? 44% da população brasileira, 43%, acredita que Lula é culpado. O cara foi condenado em 3 instâncias. Hoje, o discurso que eles vêm trazendo há anos. Vocês entendem? Vamos lá. Hoje a Lava Jato inteira 10 anos. Vocês entendem que a esquerda tem uma virtude que a direita não tem? A esquerda é paciente e a esquerda é unida. Coisa que a direita não é, não. O próprio Moro foi um dos puxa-tapete de Bolsonaro. Bolsonaro entra em conflito aqui e ali. Coisa que a direita tem um problemão aí. Falta se unir. Mas, entretanto, todavia, contudo, a esquerda, ela, há 10 anos atrás, quando viu a Lava Jato crescendo, começou o mesmo discurso. Lula é inocente, Moro persegue. Lula é inocente e Moro persegue. Ninguém acreditou na esquerda. Lula tinha 90% de desaprovação e o Sérgio Moro 90% de aprovação. E aí ele vem cooptando os jornalistas, Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, e essa turma aí que antes era, Lava Jato, até o STF, até o Gilmar Mendes falava em cleptocracia do PT, hoje é o maior defensor do PT. Então, você via que lá atrás o discurso pró-Lava Jato era um, e o governo Lula veio mastigando, caminhando, e conseguiu cooptar um monte de gente para fazer o revisionismo da história, e hoje tem gente que acredita que a Lava Jato era ruim e que os heróis da história eram os presos corruptos da Lava Jato. Tem cabimento isso? E tem gente que cai, porque eles sabem que se a pessoa aumentar um 1%, o nível de intelectualidade dela, ela para de votar no PT. Não sou eu que estou falando, é o Lula. Então, assim, deixou a educação sucateada, não deixou a população abrir os olhos, veio construindo a narrativa. E hoje uma pesquisa dessa, que eu não sei se é verdadeira, é assustadora. E aí, para provar que eu estou certo, você não precisa nem saber se essa pesquisa é verdadeira ou não. Só de você ver o Estadão publicando ela, você vê que todo o sistema é cooptado para o lado do lulopetismo. É assim que é. Então, convenhamos aqui, né, meus amigos? Eles, com toda certeza, estão dominando o discurso, a narrativa. Preocupante demais isso. Enquanto isso, o Bolsonaro vem na sua aposta, né? De juntar gente, de juntar manifestantes ao seu lado. Matéria do Hora Brasília, o Bolsonaro também publicou nas suas redes sociais. Bolsonaro convidou apoiadores para a Expo Direto na terça-feira, que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Dá uma olhada. Olá, amigos do Rio Grande do Sul. Na próxima terça, 5 de março, às 14 horas, pousarei no aeroporto de Passo Fundo. De lá partiremos para Não Me Toque, onde estaremos participando de uma das maiores feiras do agro do Brasil, a Expo Direto. Caso possível, compareça. É por nós, é pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. Até lá, se Deus quiser. Um evento do agro com a presença do Bolsonaro. Isso já aconteceu na cidade de Ribeirão Preto. Deu muita gente. E aí a aposta deles é que a Expo Direto, lá no Rio Grande do Sul, também bombe. Por causa também do Bolsonaro. E aí só entra um conflito. Tem gente que vai, mesmo sendo de esquerda, para esses shows, por causa dos artistas que comparecem. Então, medo de rolar conflito. Mas aqui o Bolsonaro aposta que vai ter algumas milhares de pessoas aí vestidas de verde e amarelo na Expo Direto, no Rio Grande do Sul. Tá certo? Vamos lá, vamos falar ainda de Alexandre de Moraes, 8 de janeiro. Falei da mãe de 2 crianças que foi condenada a 17 anos. Agora, a matéria do Pleno News fala de um barbeiro de 20 anos que é condenado a 11 anos de prisão
pelo 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal condenou nesta sexta-feira o barbeiro piauiense João Oliveira Antunes Neto a 11 anos e 6 meses de prisão por participação nos atos de 8 de janeiro. Antunes Neto tem 20 anos e, além de barbeiro, se identifica como um jovem cristão pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Será que a condenação é por causa disso? Não sei. Gente, eu sou crítico das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal acerca das prisões do 8 de janeiro. Eu não sou contrário a que essas pessoas que participaram dos atos de vandalismo respondam pelos atos de vandalismo. Interpretação de patrimônio tombado, tá? Isso é crime. Enfim, isso aí eu quero que eles respondam, assim como eu quero que aquela galera do MST, do Boulos queimando pneu, da turma que invadiu o Alesp esses dias, todas respondam. Todas. Mas o que está acontecendo hoje é um verdadeiro tribunal de exceção. Ou seja, 2 pesos e 2 medidas, e a configuração aqui não é por que fizeram, é por quem são. E isso aí é assustador no Estado Democrático de Direito, tá? Assustador mesmo. E ainda, teve até críticas em relação ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, quando da sua palestra na Argentina. Marqueteiro de Milei debocha de Alexandre de Moraes. Aqui, ninguém vai te perseguir. Interessante essa matéria da Revista Oeste. O empresário Fernando Serimedo, responsável pela campanha eleitoral do presidente da Argentina, o Javier Milei, debochou do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Em publicação no Twitter, que é o X agora, né, na sexta-feira, Serimato disse que o magistrado teria liberdade para expressar sua opinião em solo argentino, diferente do que ocorre no Brasil. Abre aspas, aqui você pode ficar à vontade para comentar o que quiser, escreveu o empresário, no mesmo dia em que Alexandre de Moraes chegou à Argentina para participar de um evento de juristas até sobre as eleições no nosso país. Você pode comentar. Na mesma publicação, Serimedo mencionou o suplício a que os brasileiros estão submetidos por discordarem do judiciário. Abre aspas. Não tem problema, faça isso de graça, escreveu o empresário ao ressaltar que o magistrado poderia se manifestar no país vizinho. Abre aspas. Aqui ninguém vai te perseguir, censurar suas redes sociais, prender, trancar na cadeia com criminosos perigosos, traficantes de drogas, só por dar a sua opinião. Será que vai ter mandado de busca e apreensão aqui? Tá? Será que vai ter mandado de prisão contra o cidadão argentino lá na Argentina por criticar Moraes lá na Argentina? Pois é, hoje a gente sabe que atentar contra o Estado Democrático de Direito, às vezes é fazer crítica às instituições e ao Supremo Tribunal Federal. Pois é, período tenso no nosso Brasil, né? Vamos falar do Caiado? Caiado é uma figura, às vezes pro bono, às vezes não grata, mas enfim, é um cara que merece destaque aqui toda vez que a gente fala dele. Caiado homenageia vítimas do Hamas que Lula não condena, ou seja, as pessoas que foram sequestradas, os israelenses, os judeus que foram presos pelo grupo Hamas, do qual Lula nem menciona, né? Não homenageia, não menciona e não condena o Hamas. O governador goiano fundou o primeiro memorial às vítimas israelenses fora de Israel. Então eu dou parabéns para o Caiado aqui, que possui suas redes sociais. Não apoiamos terroristas. Goiás passando uma boa imagem aí, não só para o Brasil, quanto para o mundo. E aí, o que eles não querem que vocês vejam são cenas como essa aqui. Essa aqui é a ajuda humanitária que vem dos Estados Unidos para o povo de Gaza. Gente, eu imagino o sofrimento do povo palestino. Aqui, observando aqui, imagina o pai, que você está vendo crianças correndo atrás de alimentos aí. Imagina um pai de família, olha essa menina de vermelho, correndo, sabe, perdida, sem saber o que fazer, vendo os paraquedas chegarem com o alimento ali. E sabe, imagina, se ponha no lugar de um povo como esse, passando fome, passando dificuldades e dependendo de ajuda estrangeira para ter o que comer. Mas vamos enfrentar o problema que ninguém quer dizer. E aqui se mostra um palestino
mostrando os alimentos que chegaram dos Estados Unidos. Vamos aqui enfrentar o problema de frente? Qual é o motivo da miséria e da fome de Gaza? São os ataques de Israel? Sério, são os ataques de Israel? O povo de Gaza recebe ajuda há anos para o povo palestino. A ajuda vem de anos. Mas por quê? Qual o motivo esse povo permanece com fome? É por causa só da guerra com Israel? Não. O Hamas é o maior mal do povo palestino. E aí nenhum jornal, você não deve ter visto na Globo, ou no UOL, ou qualquer grande jornal, falando, olha, parabéns aos norte-americanos que estão mandando ajuda. O que acontece? A ajuda humanitária que chega é roubada pelo Hamas. Os líderes do Hamas, vivem em palacetes e mansões que valem milhões e milhões de dólares. Ninguém parece preocupar com o problema real. O grande mal da Palestina é o Hamas. As crianças são doutrinadas desde pequenas a pensar que o Hamas são os grandes salvadores e os inimigos são Israel e Estados Unidos, igual o Lula prega aqui no Brasil. Então, sabe, é sem noção e o pessoal não preocupa em observar o problema de forma real. O grande mal da Palestina chama-se Hamas. Ponto. Vamos lá, pessoal. Outra matéria. Lula faz acenos para se reforçar e barrar o bolsonarismo. Pois é. Sabe, lembra da frase de nós derrotamos o bolsonarismo? Ainda não. Ainda não. E provavelmente não consigam. Em apenas uma semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez pelo menos 3 movimentações para atrair e ganhar a simpatia de alguns setores refratários a seu governo e resistentes ao petismo. São iniciativas focadas em 2 principais objetivos: ganhar força para a eleição municipal e conter uma tentativa de reabilitação de Jair Bolsonaro, que levou milhares de apoiadores à Avenida Paulista e preocupou o Palácio do Planalto. Em poucos dias, Lula sinalizou ao Congresso, aos evangélicos e aos militares. Para agradar o Legislativo, o governo anunciou sua concordância com a criação de um calendário de pagamento de emendas parlamentares até o fim de junho. Coube ao ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, fazer essa costura numa reunião no Planalto que levou à sua sala até mesmo o líder do PL na Câmara, o Altineu Cortes, uma concessão com o endereço certo para atrair de vez o Centrão. Até o líder do PL foi na sala do Padilha. O que é a grande questão? E só para constar para vocês, para mostrar que deu certo. Tá aqui, ó. Correio Brasiliense. Lira festeja o crescimento do PIB e se une ao governo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deu mostras ontem de que está alinhando com o governo e festejou pelas redes sociais o crescimento de 2,9% do Produto Interno Bruto brasileiro. Como o próprio Ciro Gomes falou, reflexo ainda da grande alta do agro no governo brasileiro, que não é de agora que veio. Vamos esperar para ver agora, 2024 e no próximo ano. Mas o que acontece? Lula sabe muito bem falar uma língua que ele domina muito bem. A língua do dinheiro, a língua das emendas, a língua do toma lá da cá, da convergência. E aí os evangélicos se vendem muito bem fácil, o Centrão se vende muito fácil. E aí o restante a gente não precisa nem citar, não precisa nem mencionar, correto? Então, este é o grande ponto. Lula sabe muito bem conversar, usar o discurso do dinheiro, das emendas, criando um cronograma para pagamento das emendas, dando aos pastores, aqueles pastores que não criticam o governo, dando a eles aí isenções para não pagar impostos. E aí o Lula, aos pouquinhos, vai trazendo essa gente pro seu lado. Pro seu lado. E aí tá tudo dominado, tudo controlado, fica bonitinho. Só que tem uma hora que esse dinheiro vai acabar. É recorde de gente tirando os investimentos do Brasil. Eu tenho alguns clientes que estão num espectro de recursos financeiros muito abastados, que já estão falando em encerrar atividades de anos aqui no Brasil e pular fora do Brasil.
Eu cheguei a ouvir um cliente meu, isso há uns 20 dias atrás, falando o seguinte: olha, eu prefiro amortecer o impacto e perder um pouco agora do que perder tudo ali na frente, que eu sei que vai acontecer. Do agro, viu? Do agro, empresário do agro. Então, uma hora esse dinheiro vai acabar. E aí vamos ver até onde vai esse grande amor aí dos evangélicos, do Centrão, do Lira, em relação a Lula, né? Matéria aqui, pessoal. O deputado Sanderson fez a seguinte publicação criticando Lula e o Maduro. Lula, parceiro do narcoditador Nicolás Maduro, ao dizer que não quer depender do Congresso brasileiro, está escancarando o plano de reproduzir a ditadura comuno-bolivariana da Venezuela, também no Brasil. Já passou da hora de darmos um basta nisso. Pois é, eu sou fã do Sanderson, sou um cara que não tenho nem o que reclamar. Eu tenho muita gratidão ao Sanderson. Mas eu acho que o Sanderson está atrasado no tempo. O Lula não está tentando reproduzir, ele já reproduziu, sabe? A linha de pensamento do Maduro aqui no Brasil. Eu tenho essa visão. E aí nós contamos com o próprio Sanderson, que é um deputado ímpar, né? Ele, capitão Alberto Neto, entre outros deputados ímpares, né? Excelentes, que estão lá para tentar, né, dar um freio aí como oposição nesses absurdos que a gente começa a assistir. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Se gostou, deixa no comentário. Se não gostou, pode deixar sua crítica. No último editorial, eu levei pedrada demais, porque eu falei da tal da TV Lula, né? Que devia ter acabado e não acabou. Desiste. Mas faz parte do jogo. E eu agradeço cada um que fez a crítica e cada um que concordou comigo, tá? Faz parte do jogo, tá bom? Tá bom? É isso. Obrigado. Amanhã, Papai do Céu permitindo, a gente vai ter uma segunda-feira abençoada. Põe água no café que 9 horas da manhã a gente já tem um compromisso fechado aqui com vocês. Combinado? Abraço. Vejo vocês no próximo editorial. Até amanhã.